Seja Deus bendito, que o teu Espírito fale conosco nessa noite. Desejamos ao Senhor sair deste lugar, Deus bendito, Pai amado, fortalecido pela tua palavra, alimentado por ela. O Senhor está presente aqui conosco. Temos já sentido tua presença. O Senhor já falou conosco de uma forma singela através da palavra que já foi falada também nesta noite, Deus. Desejamos continuar na tua presença, ouvindo, Deus, a tua voz, a orientação que o Senhor tem para nós neste dia, nesta noite. Continua conosco, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Meus amados irmãos, esse texto é um texto muito gracioso da parte do Senhor. Esse texto, todo esse acontecimento, a qual ele não se inicia, Abraão ele é visitado, ele tem uma visita de 3 homens, e Abraão já tem 100 anos de idade, aproximadamente nasceu 100 anos, e ele é visitado por estes homens. Quando ele avista esses homens chegando, depressa Abraão se levanta, e aí ele vai servir a estes homens. Ele convida, pega a sua esposa para que prepare ali pães para aqueles homens. Ele mesmo vai buscar cabrito, e ali ele vai servir aqueles homens ali. E enquanto esses homens estão presentes, ele está servindo a eles. E diante disso, a promessa é novamente reforçada para Abraão e para a sua esposa, Sara. E diante desse acontecimento, eles traz a promessa e diz que daqui a 1 ano nascerá o teu filho. A promessa que Deus já tem estabelecido para você. E aí dentro desse texto a gente vai se deparar quando a sua esposa ela está escutando essa conversa que ele está tendo com aqueles homens no momento que ele está servindo. Há também a questão dele questionar aqueles homens: como é que vai acontecer se eu já sou um homem já de idade, já sou velho? Um outro detalhe: Sara ela não era apenas mais estéril, mas pela idade de Sara, a Bíblia diz também, e o próprio Abraão ele vai testificar isso, que ela já tinha perdido o seu vigor. Para ser mais claro, ela já tinha perdido o seu prazer de mulher. Não tinha mais aquele prazer da mulher. Por conta da idade, ela já tinha se passado. E esses homens chamam Abraão até fora. Vem até aqui, Abraão. Olha para cima, olha as estrelas. Conte as estrelas, Abraão. Se você conseguir contar as estrelas que estão no céu, elas será assim a sua descendência, como as estrelas. Será multidões. Quem é que consegue contar as estrelas? Ninguém consegue contar a estrela. Até uma história, eu creio que os irmãos que estão aqui, os mais antigos, talvez até os mais novos, que diz que quando a gente começa a contar a estrela, nasce as verrugas no nosso dedo, né, irmãos? As irmãs Carol Graça, elas sabem que isso é verdade, é uma história que é contada. Então, ele manda que ele conte as estrelas. Se você conseguir contar, você vai saber a quantidade da sua descendência. Mas Abraão, ele olha, ele crê naquela palavra, mas a sua esposa, ela está, no momento que ela está preparando todo o banquete, ela está chegando, e ela escuta a conversa do que está se passando, e ela ri, ela é repreendida pelos aqueles homens, e eles falam porque ela tinha rido. Ela ainda mente: não, eu não ri. Você riu sim. Interessante, irmãos, que nada foge dos olhos de Deus. Até os pequenos detalhes, mas o Senhor contempla todas as coisas.
E diante disso, desse contexto, os homens se levantam e aí eles vão sair para a cidade, para a missão, para olhar a cidade. No versículo 16 do capítulo 18, eu acho muito interessante, muito glorioso, porque Deus, irmãos, Deus é um Deus transparente. A partir desses versículos a gente vê como Deus, Ele é claro, como Deus Ele é transparente. Quando os homens estão saindo, e aí Abraão continua, se nós lemos aqui, quando os homens se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma, e Abraão os acompanharam para despedir-se. Esse aqui é algo lindo. No versículo 17 diz: então o Senhor disse: esconderei de Abraão o que estou para fazer? Isso aqui é algo glorioso, porque Deus está falando: eu vou esconder de Abraão o que eu vou fazer. É o próprio Deus que está falando isso aqui. Isso aqui nos mostra e nos faz conhecer um Deus, irmãos, que é claro. Um Deus que quando fala, ou que quando Ele nos separa, quando Ele tem promessas sobre a nossa vida, Ele não deixa as coisas no escuro. Ele não nos deixa confuso, para ser mais claro. Ele não nos deixa perdidos, sem saber para onde vai, para onde ir. Ele não nos deixa confuso, dentro de uma confusão, sem saber o que vai acontecer. Mas da mesma forma Ele não nos revela tudo por completo. Por que é que Deus também não nos revela tudo por completo? Porque o caminho com Deus é um caminho de revelação, a qual Ele vai se revelando a mim e a você, ao ponto que eu e você vamos caminhando e andando com Ele. Da forma que eu e você vamos andando e caminhando com Deus, Ele vai se revelando, Ele vai se apresentando, Ele vai falando, Ele vai instruindo e mostrando o caminho para nós caminharmos e prosseguirmos conforme a vontade do seu desejo. Deus, Ele fala: esconderei de Abraão o que estou para fazer. Versículo 18: Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa. Aqui é Deus falando, irmãos. E por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Aqui quem está falando isso é o próprio Deus. Deus está dizendo: eu não posso esconder deste homem o que vou fazer, porque esse homem, ele será o pai das nações, será grande e poderoso, as nações da terra e serão abençoadas. Mas o que eu acho mais glorioso é no versículo 19, porque no versículo 19 ele diz assim: pois eu o escolhi. Isso aqui é glorioso, irmão. Deus está falando: foi eu que escolhi este homem, foi eu que prometi que ele será pai de nações e um grande povo, foi eu que prometi que ele, através dele, todas as famílias serão abençoadas. E essa bênção que o Senhor está propondo, aqui está falando, não se refere, irmãos, à questão da bênção, da grandeza, ou da finança, da prosperidade terrena. Ele está falando que todas as famílias serão abençoadas, porque aqui ele está se referindo à pessoa bendita de Cristo, que Cristo nasceria da descendência de Abraão, e que todas as famílias seriam abençoadas pela pessoa bendita de Jesus, a qual essa bênção traria sobre nós vida, através da sua morte e através da sua ressurreição.
através da morte nos traria sepultamento e perdão do pecado, e da sua ressurreição nos traria vida, para viver com Cristo uma nova vida. É essa bênção aqui que Abraão, que o Senhor está se referindo, a pessoa bendita de Abraão. Aleluia, Deus. Glória. E isso já foi até tema de lição na escola bíblica. Porque às vezes nós achamos que quando se fala da bênção, que todas as famílias serão abençoadas em ti, a primeira coisa que nós atentamos e olhamos não é que Deus não abençoa também dessa mesma forma, mas a primeira coisa que nós olhamos e atentamos é para o bem material, é para aquilo que Ele nos dá financeiramente. Não que Deus não abençoe. Aquilo que nós temos foi Ele que nos concedeu, foi Ele que nos deu. Se você tem, é porque Ele lhe abençoou e é para a glória do nome dEle. E até aquilo que Ele nos dá, irmãos, Ele nos dá com propósito. Se você tem uma condição boa financeira, Ele não lhe deu apenas para você acumular numa conta. Ele lhe deu porque Ele deseja que através desses bens que Ele tem lhe dado, você seja uma fonte de bênção para a vida daqueles que não têm. A grande questão é que muitas vezes nós não compreendemos isso. E o que nós compreendemos às vezes é que essas bênçãos que o Senhor nos concede, materialmente, financeiramente, é apenas muitas vezes para nós acumularmos. E o grande problema é que tudo isso passa. E às vezes deixamos de ser uma semente de bênção na vida de alguém por essa falta da compreensão de aquilo que Deus nos deu, a semente que Deus nos deu, é para nós semearmos. Então aqui o Senhor fala, eu escolhi. Mas há um propósito também nessa escolha aqui nesse versículo. Eu escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que conservem-se no caminho do Senhor. Aqui Deus está preocupado com a geração. Deus está falando que Ele escolheu Abraão, mas Ele escolheu para que Ele ordene, para que Ele instrui, para que Ele ensine os filhos, e os seus filhos ensinem os outros filhos. Para quê? Para que eles conservem-se no caminho do Senhor, para que ele ande com Deus. Então aqui a gente vê a preocupação de Deus, irmãos, com as gerações. Aqui a gente já vê Deus preocupado com Ezequiel. Com os filhos do Ezequiel. Estou usando com Ezequiel um filho. O que ele está falando, Abraão? Tu escolhido por mim para ordenares os teus filhos, e os teus filhos, os filhos deles, a conservar o caminho do Senhor, a ser testemunho para este povo, através da instrução das Escrituras, através da instrução da palavra do Senhor. Mas ele ainda continua, não é somente conservar no caminho do Senhor, fazer o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que ele prometeu. E aí isso aqui é algo que a gente precisa refletirmos sobre as gerações que estão aí à porta. Aqui Deus está mostrando a preocupação que nós devemos ter com as futuras gerações que darão continuidade à igreja do Senhor.
que há necessidade dessa preocupação. Porque se de fato nós não atentarmos para o cuidado dos nossos filhos, dos netos, que já estão na igreja hoje, se não atentarmos para a juventude, o que será da igreja do amanhã? Se nós não atentarmos para essa instrução aqui de Deus, que envolve as outras gerações que já estão aí, e aí a gente não precisa entrar em estatística, meus irmãos, sobre uma geração jovem que está cada dia mais caminhando para um abismo. Falta do conhecimento de Deus, não do conhecimento de não ter ouvido falar, mas de fato de conhecer no sentido de ter se encontrado com Deus, de caminhar com Deus. Então perceba, quem está falando aqui, irmãos, é o próprio Deus, que está preocupado em que aquilo que ele deu para Abraão, ele repasse para o filho, e o filho de Abraão repasse para o seu filho, e assim por diante. Mas a mensagem em si não é essa. Deus, ele continua a falar: disse-lhe, pois, o Senhor. E aí é onde ele vai entrar na questão de Sodoma e Gomorra. Ele vai falar, comunicar para Abraão a situação daquele povo, daquelas duas cidades. Ele vai trazer para ele, falando no versículo 22, ele diz: os homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Abraão escuta o relatório que aqueles homens trazem sobre ele, sobre a cidade. Uma cidade ímpia, uma cidade que o pecado tinha trazido a depravação naquele lugar. Mas Abraão lembra que tem alguém que está lá, que faz parte da sua família, o seu sobrinho chamado Ló. E é interessante nós pensarmos, meus irmãos, porque enquanto aqueles homens eles saem para ir à cidade, para observar a cidade e cumprir o que Deus ia fazer naquela cidade, Abraão começa a interceder por aquele povo. Abraão, ele está onde, irmãos? Alguém lembra? Ele está diante do Senhor. Enquanto os homens foram embora, Abraão ficou diante do Senhor. Isso é algo glorioso. Agora deixa eu falar algo para você. Embora que muitos queiram ir embora, não saia diante do Senhor. Aleluia! Aleluia! Continue diante do Senhor. E Abraão, diante do Senhor, irmãos, ele vai começar a orar. Ele vai começar a interceder. E é interessante que ele vai argumentar com Deus na sua oração. Mas o que nos chama a atenção, irmãos, na oração, nessa intercessão de Abraão, é porque ele se inicia falando com Deus a respeito de 50 justos.
Ou podemos arredondar ou trazer para ficar mais claro, ele fala de 50 crentes. Quando ele fica sabendo, Abraão aproximou-se dele e disse: perceba que Abraão ele não só permanece no lugar, mas ele se aproxima de Deus. Porque uma coisa é não estar no lugar, outra coisa é no lugar nós aproximássemos de Deus. Você quer ver isso? A mulher do fluxo de sangue. Havia uma multidão no lugar, mas somente ela tocou na obra de Jesus e saiu à noite. Porque o detalhe não está apenas estar no lugar. É possível estarmos no lugar certo e não acessarmos o lugar certo. É possível estarmos aqui nesse momento, já ouvimos belos louvores, mas é possível neste momento, irmãos, onde o Senhor ministra e fala, e a nossa cabeça está em outro lugar, pensando na dívida de amanhã, pensando no que vai fazer a mistura com o terminar o culto. Mas deixa para pensar nisso quando terminar o culto. Você já está no lugar certo. Agora aproxima-se dele com o coração. Quem sabe hoje você não recebe a resposta que você tem orado através da palavra. Ou talvez ele já tenha até lhe dado a direção e falado com você. E aí ele começa a falar com Deus. Exterminará o justo com o ímpio? Ele pergunta, Senhor. Se houver 50 justos na cidade, ainda a destruirá e não poupará o lugar por amor aos 50 justos que nela estão? Aqui é ele falando com Deus, irmãos. Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira. Longe de ti não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Aí o Senhor responde. Respondeu o Senhor: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade de todos os males. Pouparei a cidade toda por amor a eles. Irmãos, eu não sei se você tem a noção disso. Eu não sei se você tem essa noção. Mas um crente em Jesus, ele faz muita diferença onde ele está. Perceba que ele está falando aqui, o Senhor, se tiver 50 justos, a cidade não será destruída por amor a eles. Por amor a esses crentes, eu não vou destruir a cidade. Você já parou para pensar sobre isso? Aqui não é uma palavra de dizer, o pastor disse que nós somos não. É porque o justo em Cristo. Tiago fala, a oração do justo tem o quê? A oração
oração do justo tem o quê? A oração do justo é muito forte, seus irmãos. Então, o crente em Jesus, ele faz muita diferença. Mas aí, o Abraão fala: Senhor, mas se não tiver os 50, se tiver só 45, destruirás? Aí o Senhor diz: se tiver os 45, eu não destruirei a cidade. Senhor, não se ire. Se tiver os 40, o Senhor destruirá a cidade assim mesmo. Se tiver 40 justos, eu não destruirei a cidade. Senhor, se tiver 35, e aí ele vai baixando até chegar aos 10, irmãos. Até chegar a 10. E o Senhor diz: se houver 10, eu não destruirei a cidade. Irmãos, o Abraão, ele poderia ter feito uma intercessão muito curta. Para que vir de 50 a 10? Se de fato Abraão queria interceder pelo seu sobrinho que estava lá. Para que perguntar 50, 40, 30, 20, 15, 10? Se fosse muito de nós não botava nem 10. Não dizia logo assim: Senhor, olha para o meu sobrinho Clóvis, está lá. Tem misericórdia. Amém, Senhor. Obrigado, vou para casa. Só que o que está em questão aqui para Abraão não é a quantidade de pessoas, porque ele recebe. Abraão estava onde? Então, para que ter pressa de sair da presença de Deus? Para que ter pressa? Aqui o que estava valendo para Abraão, irmãos, não era a quantidade matemática. Aqui o que estava valendo para Abraão era o tempo que ele estava passando na presença de Deus. E o que nós precisamos compreender é isso, irmãos. Valorizar estar na presença de Deus. Desejar estar na presença do Senhor. Chegar no lugar certo e acessar o Deus certo. Estar diante dEle. Conversar com Ele. Dedicar tempo diante dEle. Abraão aproveita a oportunidade. Primeiro ele serve eles quando chega na tenda. Depois ele vai estar diante deles. Os dois vão e ele fica diante do Senhor. Mas ele não tem pressa, irmãos, de sair daquele lugar. Sabe por quê? Porque é bom estar diante do Senhor. Porque é bom, irmão, sentar, conversar com Deus e ter a fé que Ele está presente, nos ouvindo, nos escutando. Isso é algo extraordinário, irmãos. O problema é que nós temos uma pressa muito grande de sair da presença do Senhor. Às vezes no círculo de oração, a gente percebe a velocidade que às vezes os irmãos, às vezes as irmãs têm uma pressa muito grande de sair, de deixar de aproveitar aquele momento de acesso a Deus. Às vezes o irmão, a irmã levanta e fica sentado, olhando para o tempo,
você poderia esse tempo estar aproveitando a Ele. Porque na oração, irmãos, a gente vem para acessar Ele. O encontro na oração, irmãos, é com Ele. É de chegar diante dele e dizer: Senhor, eis-me aqui. O meu desejo hoje é de me encontrar contigo, é de estar diante do Senhor. Eu sei que o Senhor pode todas as coisas. Eu sei que o Senhor pode. O Senhor sabe como está a minha casa, a minha vida. O Senhor sabe como está a minha saúde. Se o Senhor desejar entrar com cura. Mas o que eu quero, Senhor, é estar diante da Tua presença hoje. É me encontrar contigo. E eu venho neste lugar porque eu sei que o Senhor está presente. É ter, irmãos, no coração, sabe? O desejo de se encontrar com Ele. E o melhor lugar para eu e você acessar Deus, irmãos, é através da oração. É através da oração. A oração nós acessamos o Senhor. Ouvimos Sua voz.